Fala aí, rapaziada, voltamos aqui para prática não, demonstração. Vamos fazer a primeira demonstração de criar pontos, a partir de um CSV, criar pontos direto no mapa, criando linhas, polígonos, e depois você vai fazer, tá? Então a ideia é que eu mostre como é que se faz e depois vocês podem ir para a primeira prática, tá? Que eu expliquei antes, mas eu vou explicar de novo para poder ficar mais consolidado. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar do zero aqui, mais fácil, né? Então, primeiro a gente vai vir aqui em Web, Quick Map Services, e vamos escolher esse aqui, ó, o último, que é o OSM, e a gente vai vir em OSM Standard. Abriu aqui, vamos procurar Alegre. Cachoeiro de Itapemirim, Alegre tá aqui. Um salve aí pra rapaziada da Tectus, obrigado pelo convite. Então vamos trabalhar aqui nas proximidades do campus da UFES, campus de Alegre. Então beleza, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é abrir uma camada de pontos a partir de um arquivo CSV. Então, se você tem aí se você tem uma tabela com pontos, né, com latitude e longitude, e quiser importar, então, sei lá, por exemplo, seu chefe te mandou todos os pontos das farmácias da tua cidade, só que elas estão na tabela, ele quer ver no modo de forma espacial. Tem como você fazer isso? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em camada, adicionar nova camada, e dentro de adicionar nova camada, a gente vai adicionar camada de texto delimitado. Então eu vou pegar ela aqui, vou dar o nome do arquivo, eu tenho que procurar, opa, já está aqui, então pontos alegre. Show, clico em abrir, aí a gente tem que fazer algumas configurações, tá? No caso, já está CSV, o arquivo já está como CSV, ele está separado direitinho por vírgulas, então ele já fez uma pré-visualização dos dados aqui direitinho. Pode ser que a gente que usa Excel em português, o nosso CSV é um ponto e vírgula. E se isso acontecer e você carregar aqui e ver que ficou bagunçado, a gente tem que vir aqui em delimitadores personalizados e a gente pode vir aqui, cadê ponto e vírgula, e seleciona ponto e vírgula. Ou se estiver separado por tabulação, você seleciona a tabulação, enfim, só vírgula. Ó, por exemplo, o meu está só por vírgula, tá vendo? Então ele carrega igual. Agora, se eu deixar ponto e vírgula e atirar, ele não vai reconhecer os dados. Então, delimitadores personalizados e só vírgula. Então, beleza, já ajustamos o formato do arquivo. Agora a gente precisa definir outras coisas, como por exemplo, qual é o eixo X e qual é o eixo Y. Então, configurações da camada... Não é aqui não. Aqui, definição de geometria. Por padrão, ele já reconheceu que o campo X é o X e o campo Y é o Y, e eu fiz isso de propósito, tá? Para ele já justamente puxar, mas se tivesse como lat e long, você tem que botar o long aqui no campo X e o lat no campo Y. Se você estiver usando coordenadas de grau, minuto e segundo, que é aquela 22 graus, 45 minutos e 55 segundos, aí você precisa habilitar essa opção aqui. Mas no caso, eu estou trabalhando com coordenadas que não são de grau, minuto e segundo. Elas são de metro. E uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco que é muito importante, e vocês já devem estar começando a ver aí, é a geometria da projeção, né? Que é nada mais do que o datum, o sistema de coordenadas. Nesse caso, esse arquivo aqui está salvo como 3857, que é o WGS. O padrão, por padrão do QGIS, é o 4326, que é o WGS. É uma sopa de letrinhas e números, não se preocupem, que daqui a pouco eu vou te explicar e vocês vão entender.
mas por enquanto, quando você for marcar a geometria, marque o EPSG 3857, ok? A gente vem aqui, coloca adicionar, já apareceu aqui, deixa eu vir aqui em propriedades e aumentar para vocês verem. Deixa eu puxar para cá, pronto, para vocês verem melhor. Então, vou botar um vermelhão aqui, mais para um laranja, né? Aumentar esse tamanho da bola. E pronto. Então eu fiz 3 pontos, eu fiz um aqui no parque de exposições, um dentro da UFES e um na delegacia. Então fizemos a nossa primeira importação de dados, né? De pontos. Você pode também fazer seus pontos dentro do QGIS. E aí você pode criar uma nova camada. Então, camada, criar nova camada shapefile. Eu vou dar um nome aqui de... deixa eu primeiro dizer qual a pasta que ele tem que ficar salvo. Então, para isso, você tem que vir aqui nesse botãozinho de reticências. Aí eu vou botar aqui mais pontos alegre. Uma coisa muitíssimo importante, sempre quando você for salvar os arquivos, não coloque caracteres especiais, né? Que são acentos, cedilhas, enfim. Não coloque esse tipo de coisa. Não coloque espaços também. Se você quiser botar espaço, bota um traço ou então um underline, que nem eu estou fazendo. E para não dar problema, porque isso pode corromper o arquivo e você perder. Então, sei lá, se for algo muito grande, você não tiver feito o backup, você pode ter que fazer tudo de novo e é um trabalho muito inconveniente. Então a gente definiu o nome do arquivo e onde ele vai salvar, o tipo de geometria, vamos colocar aqui, ó, ponto. O EPSG, por enquanto, vamos deixar o que a gente já está trabalhando, tá? E aí o nome do campo, vamos botar um nome do campo ID. Identificação. Identifica, tá? Número inteiro. E vamos... Ah, não, já tem o ID aqui, por isso que ele não aceitou. Então, vou remover, tá, gente? Se você quiser criar um campo e remover, tem um botãozinho aqui embaixo. É porque, por padrão, ele cria um ID para cada feição criada. Isso é uma forma de organização, entendeu? Então, vou botar aqui nome. E aí, o tipo de entrada, né, o tipo de informação que vai estar ali dentro, não vai ser o número inteiro, vai ser dado de texto, porque a gente vai escrever o nome. Comprimento é o número de caracteres que vai ter. Então eu vou botar 50 para aceitar ter espaço, para aceitar nomes compridos. E aí vou adicionar pronto. Então a gente vai ter 2 colunas, que é o ID e o nome. Ok? Eu vou já explicar rapidinho o que são essas colunas. Então vamos lá. Criou a nossa camada aqui. Deixa eu puxar minha carinha um pouquinho para baixo. Criou a nossa camada aqui, mais pontos alegres. Só que a gente ainda não tem nenhum ponto nela. Então o que a gente tem que fazer? Vamos vir aqui em cima, a gente vai clicar nela, vai deixar ela selecionada. Vamos vir aqui em cima nessa lapisinho e pronto, ele entrou no modo de edição. E agora a gente pode criar os nossos pontos, ok? Então a gente vem aqui nessa opção e clica nela, adicionar ponto. Aí você vê que o nosso mouse já virou um alvo. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui Casa de Caridade São José. Aí ó, aparece, quando você clica, aparece essa janelinha. Então o ID, como é o primeiro ponto que eu estou fazendo, é o ID 1. E o nome vai ser Casa de Caridade São José. Vou dar OK. Pronto, salvou. Tá aqui cinzinha já. Aqui ó, Praça 7 de Setembro, vou marcar ela também. É o segundo ponto, é o ID 2. Então, Praça 7 de Setembro. Ok. Vamos ver mais alguma coisa aqui. O Cemitério de Santa Rita. Vou fazer mais esses 2 cemitérios aqui, vou fazer um pouquinho mais direto, tá? Então, é o ID 3. Eu estou apertando o Enter
E aí ele já vai, tá? Não estou clicando com o mouse não. E aqui o cemitério de Nossa Senhora da Penha. O 4. Opa, Senhora da Penha. Show. Então criamos aí 4 pontos. E aí a gente tem que salvar a camada. Lembre-se, vem aqui em cima novamente, clica no disquetezinho. Pronto, salvou. E para sair do modo edição, isso é uma coisa muito importante, a gente aperta nesse lapisinho novamente e está criada a nossa camada. Então eu vou apertar aqui na mãozinha para eu poder mover o mapa. Então a gente importou os pontos e criamos pontos. Tá? Eu poderia ter utilizado a edição, o modo de edição, para adicionar mais pontos nessa camada aqui, Pontos Alegre. Vou dar um exemplo, tá? Aí você está editando uma camada. Então, eu vou clicar aqui no Pontos Alegre. Ele não está aceitando a edição. Não sei porquê. Só esse mais Pontos Alegre. Bom, vamos dar uma continuidade. A gente já tem 10 minutos. Ainda temos mais algumas coisas, como criar pontos direto no mapa, ok. Criando pontos de um arquivo CSV, ok. Agora vamos criar linhas. O processo é muito parecido, tá, gente? Então a gente vem aqui em camada, adicionar nova camada. Mentira, desculpa. Camada, criar nova camada shapefile. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai vir aqui em buscar, vamos dar um nome. Vou fazer aqui estradas. Estradas Alegre. Estradas Alegre, salvar. Aí o tipo de geometria que antes a gente selecionou ponto, agora nós vamos selecionar linha. Aí mais uma vez o EPSG, que é o sistema de coordenada, vamos deixar o padrão. Mais uma vez, já a gente vai ver isso. E dessa vez eu não vou criar nenhum campo adicional não, eu só vou dar OK. Ah, uma coisa, eu esqueci de falar, né? Eu falei que seriam 2 colunas. O que são essas 2 colunas? Gente, isso aqui é a tabela de atributos, tá? Nossos arquivos, eu apertei F6, abriu a tabela de atributos. Você pode acessar a tabela de atributos aqui clicando com o botão direito e abrir a tabela de atributos, ou então tem a opção de uma tabelinha aqui, ó, abrir a tabela de atributos. Aí se você ver tem um entre parênteses que é o F6, que é o atalho para você ir mais rapidamente. Então vou clicar aqui. Voltando à explicação, os nossos arquivos eles nada mais são do que tabelas, e essas tabelas têm uma coluna com a informação da localização. Só que no caso essa informação não importa para a gente aqui porque a gente já está vendo no mapa. E aí lembra que eu botei o ID e botei também o nome. Então tá tudo aqui, ó. O ID 3 é o cemitério de Santa Rita. O ID 2 é a Praça 7 de Setembro. E se eu vou puxar aqui para o lado um pouquinho, e aí se eu clicar com o botão direito aqui, ó, destacar elemento. Aqui, ó, destacou a Praça 7 de Setembro, ela vou até dar um zoom para vocês verem melhor. Ó, destacar elemento, piscou, tá vendo? Então você consegue identificar aqui, ó, selecionei, ela ficou amarelinha. Então ajuda a você entender as informações e o que tem ali dentro, tá? Essa aqui é a nossa tabela de atributos que eu falei anteriormente, fiquei devendo essa explicação, então tá aí. Agora, voltando para a criação de linhas. A gente já criou a nossa camada, a gente agora tem que entrar no modo de edição de camada. Vem aqui no lapisinho, só que agora eu vou fazer um caminho diferente. Clica com o botão direito, aqui ó, nesse menuzinho também tem alternar edição. Então, alternou, eu vou vir aqui para selecionar a opção de adicionar linha. Vou desenhar uma estrada aqui, vou desenhar essa rodovia federal aqui. Aí estou desenhando por cima dela. BR-482. Tá bom. Aí eu vou dar o ID para ela de 1. Isso aqui é padrão, como vocês puderam ver. O ID é padrão. Então está feita a nossa primeira estrada. Não dá para ver, já vou ajustar a visualização para vocês verem melhor. Agora eu vou fazer essa avenida aqui.
ID2. Ah, uma coisa muito importante. Eu estou desenhando aqui, né, a camada, a linha, e aí você chega no final e você quer terminar. Beleza, como é que eu termino agora? Né, porque se você vê, tem um pontilhado e ela está dando sequência. Quando você quer dizer que terminou, é só clicar com o botão direito do mouse. Aí vai aparecer essa janela, é automático. É só o 3 e tá bom de linha por enquanto. Aí eu vou clicar no disquete aqui, vou sair do modo de edição, tá feitas as nossas linhas. Aí eu vou ajustar a visualização para ficar um pouquinho melhor, vou aumentar a largura da linha, aumentar bastante só para ficar bem visível, vou botar um preto para contrastar porque tem muito preto ali ou muito verde na região. Aí ó, ficou um pouco grosseiro, mas essa é a ideia. E por fim, o procedimento é basicamente o mesmo para a gente fazer a criação de polígonos. Então eu vou fazer um polígono aqui em torno do campus da UFES. Então vamos lá. Vocês já devem estar sabendo como é que é o processo. Então a gente vem em camada, criar nova camada shapefile. Aí a gente vai dar a localização da camada, do diretório onde vai salvar. Então vou botar aqui UFES polígono do salvar, tipo de geometria polígono, o EPSG que a gente já vai ver é o 3857 e eu dou um OK. Ah, uma coisa que eu não comentei antes, isso eu vou avisar no grupo, tá? Então, se você estiver trabalhando, provavelmente o seu aqui embaixo, tá vendo? Não está como 3857. Por padrão deve estar o 4 WGS, esqueci o código agora. Deixa eu dar uma coladinha aqui. 4386? Não. Por padrão deve estar o 4326, tá? Antes de vocês começarem, estou falando um pouco tarde, mas eu vou avisar, porque isso é importante. Antes de vocês começarem, vocês têm que ele vai estar assim, ó, 4326. Apesar de aparecer, tem algumas coisinhas que a gente que deslocam, né? Tem um erro. Então você vem aqui, clica no EPSG aqui no canto inferior direito, está carregando, vai abrir a camada e aí a gente vem 3857. Aí, ó, WGS pseudomercato. A gente dá OK, pronto, atualizou, tá? A gente vai, como eu já falei algumas vezes, a gente vai explicar isso. Por fim, finalizando, a aula está batendo quase 20 minutos. É o limite aí, senão vai ficar muito cansativo. Vamos criar uma nova camada. Já está criada a camada UFES aqui. A gente vem em edição, seleciona aqui para fazer o desenho. Então vamos vir aqui, dar um zoom, desenhar. Não precisa ser muito... Aí eu estou usando as setas do teclado, tá, gente? Para ir mudando a visualização aqui e andando no mapa. É isso. Você pode botar, se você quiser fazer bem detalhadinha, você pode ir fazendo vários pontinhos assim, um próximo do outro. Aí, sei lá, você sem querer clicou fora, aqui, aí ficou feio assim. Não se preocupe, você não precisa cancelar, tá? Vou te mostrar como é que ajusta isso. Então, o ID1, aí ficou feio, você está vendo que ficou fora aqui do padrão da UFES. Aí vem nesse martelinho aqui, ó, que é a edição de vértices. Aí você pode pegar o vértice e arrastar ele aqui para o padrão aqui, ó. Então essa é a ponta da UFES, esse é outro ponto. Opa, vamos. Clicou, pronto. Aí aqui também ficou meio para fora, né? Que eu fiz de propósito para a gente ajustar. E assim você vai ajeitando, se você quiser um pouquinho mais de detalhe. Ou então, se você, sem querer,
clicou fora. Inclusive você pode criar novos vértices aqui, ó, criando um novo vértice, tá? Então, pronto, isso é uma coisa bastante importante e pode causar um probleminha. Então, eu ajustei aqui, já criei o nosso polígono da UFES, vou salvar, saindo do modo de edição, tá aí o nosso polígono da UFES. Vou ativar minha mãozinha aqui e para a gente fechar, para a gente ver se está tudo certinho, vou vir em propriedades. E aí vou diminuir um pouquinho aqui a opacidade para a gente conseguir ver o fundo. Vou dar um aplicar e ok. Então tá aí, ó. Eu podia ajustar esse vértice que está um pouquinho fora e esse também, mas por enquanto tá bom, é isso. Então a gente passou pelos 4 processos, né, importando pontos a partir de uma tabela CSV, criando linhas, criando polígonos e pontos. E aí agora é a sua vez, tá? Vocês, opa, fecham aqui. Aí agora vocês vão fazer a prática, que vocês vão fazer o mesmo procedimento. Vocês vão pegar o OpenStreetMap, que é o mapa base lá daquele plugin que a gente instalou, vão até BH. Aí vocês vão criar camadas de ponto sobre o estado do Mineirão, o zoológico e o FMG. Vai criar os pontos. E aí você vai ter que depois importar o arquivo CSV BH pontos, que está disponível lá na pasta, criar um polígono sobre a área do aeroporto e criar as linhas da pista do aeroporto. Show? Uma coisa importante é que, deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho, só para fechar. Aqui é importante você se atentar à organização das camadas. Se você vê esse ponto aqui da UFES, ele está com a visualização meio ruim. Por quê? Porque ele está abaixo do polígono da UFES. Então, para ele ficar destacado, você joga ele para cima. A hierarquia é sempre pontos, linhas e polígonos, tá? E aí, aqui nessa prática, se você não tomar cuidado, a sua área do aeroporto pode ficar em cima das linhas, e isso não vai deixar você ver. E aí, para você fazer essa modificação, basta pegar e arrastar para cima ou para baixo, tá? A sua camada. Olha lá, ficou com visualização ruim. Se eu deixar ela por último, na última camada, ela vai ficar embaixo do nosso mapa base. Aí vocês não vão conseguir ver, beleza? Então é isso. Até a próxima aula que a gente vai ver como baixar modelos digital de elevação e dar uma leve estilizada deles. Valeu, galera. Até a próxima.